porque a arrecadação do governo federal com impostos, contribuições e outras receitas acabou somando quase 230 bilhões de reais em março. Deixa eu trazer a informação completa, se a produção puder me ajudar, certamente a gente vai conseguir compartilhar toda a informação. Bom, então eu vou ter que acionar nossa reportagem. Então a Júlia Firmino chega ao vivo, vai trazer os detalhes para a gente. Júlia, não tinha todas as informações aqui, mas se você puder, compartilha com o nosso público quanto foi que os brasileiros pagaram em impostos no mês de março. Valor recorde, viu, Caniato? Boa noite para você, para quem está com a gente aqui no Pingos nos Is, na programação da Jovem Pan. De fato, no mês de março, ou seja, o último mês que passou, o Brasil chegou a arrecadar 229,2 bilhões de reais, não só em impostos, mas em contribuições e outras receitas. Valor recorde em 32 anos, desde o início das medições. Isso foi informado pela própria Receita Federal, dizendo que esse foi o valor, esse foi o volume arrecadado pelo governo federal agora em março de 2026. E esse número é 4,99% maior quando a gente compara com março de 2025, quando foram arrecadados 218,4 bilhões de reais. Além disso, o recorde não fica só para o próprio mês de março, mas para o primeiro trimestre do ano, que começou em janeiro, passou por fevereiro e chegou até março, quando foi arrecadado, 784,2 bilhões de reais, o que é 4,6% maior quando a gente compara também com o primeiro trimestre de 2025. E aí a Receita mesmo informou que o que ajuda a explicar esse volume tão grande na arrecadação agora é de fato o crescimento do imposto previdenciário, também o desempenho de PIS e COFINS, além do IRRF, que é o imposto de renda retido na fonte, e também do IOF. Tudo isso também a gente pode dizer que reflete a melhora do mercado de trabalho, o crescimento da economia brasileira, além do aumento de impostos que foi colocado agora nesse outro mandato do presidente Lula. A gente segue acompanhando tudo isso porque pode repercutir e trazer mais impactos para os próximos meses, né, Caniato? Volto com você. Sem dúvida. Júlia, destacando então qual foi a quantia em dinheiro que os brasileiros acabaram pagando em impostos federais no mês de março, a gente segue em contato. Qualquer novidade, a Júlia volta aqui na programação. Valeu, Júlia, bom trabalho para você. Chamar os nossos comentaristas, o Bruno Musa. Musa, por diversas vezes, quando a gente traz um número em que a manchete é, recorde de arrecadação no mês tal, muitos colocam em perspectiva, poxa, pagamos tantos impostos, mas não recebemos os mesmos serviços, serviços maravilhosos de volta. E aí sempre tem aquele ranking de arrecadação de impostos ao redor do globo. Na Suíça paga-se muito imposto, mas também na Suíça você tem serviços maravilhosos. É disso que se trata? Ou você entende que, nesse caso especificamente, a arrecadação tem muito mais a ver com a maneira como o governo administra os seus objetivos? Se trata disso. Afinal de contas, é muito mais fácil você colocar uma manchete e ela ser facilmente interpretada à sua própria maneira. Fica fácil. Mas para isso a gente recorre aos números, e os números cada vez ficam mais difíceis de serem refutados. Só que, infelizmente, ainda são poucas pessoas que querem interpretar o número da maneira como ele é. E por isso geram oportunidades no Brasil. Ontem à noite, eu dei uma palestra, depois do nosso Pingo nos Is aqui, lá para os clientes da nossa consultoria, que nós fazemos a consultoria financeira deles. E um dos pontos foi realmente sobre impostos. Não havia saído dado, que saiu hoje, mas mesmo assim, independente do dado de hoje, a gente vem batendo recordes recorrentes, e no ano passado foram quase 4 trilhões de reais. Isso pode parecer um número muito grande e é assustador, mas qual é a proporção dele? A gente precisa, obviamente, fazer uma proporção numa mesma base de dados. Então vamos fazer sobre o PIB. Veja, a gente já falou aqui de produtividade, a gente já falou aqui a respeito de horas trabalhadas, que eu mencionei na semana passada, que num estudo da Organização Internacional do Trabalho
De 180 países, tem 97 países que trabalham mais horas do que o Brasil. Então, o brasileiro tem uma produtividade baixa e nós trabalhamos pouco por semana. São os dados da Organização Internacional do Trabalho. De 180 países, 97 países trabalham mais do que o Brasil. Quais os países que trabalham menos? Os que são mais produtivos. Se a gente quer trabalhar menos hora e a gente quer ter a produtividade que temos, que é baixíssima, isso significa que estamos fadados à pobreza. Mas, em paralelo a tudo isso, para piorar a situação, vem os impostos. Afinal de contas, a gente vê manchetes falando: o brasileiro trabalha muito mais do que a média dos países do G7. Que os países do G7 são ricos, têm uma produtividade 3, 4 vezes maior em números do que a do Brasil. Então vamos falar de quanto eles arrecadam frente ao PIB e nós. A média dos países do G7, segundo os próprios dados, como eu falei, dos tesouros de cada um dos países respectivos, a média dos G7 arrecadam por volta de 35% sobre o PIB. E no Brasil, 40% sobre o PIB. Quase 40%, 39,8%. E os emergentes, a média dos emergentes, 27%. Repito, o Brasil, 40% sobre o PIB, a média dos emergentes, 27%. E o Chile, 26%. E o México, 24%. E o Peru, 20% sobre o PIB. Portanto, estamos na média dos países que mais arrecadam sobre o PIB e que menos entregam. Temos serviços aqui que se equiparam a dos países subsaarianos na África. Isso significa que há uma espoliação do brasileiro como um todo, principalmente daquele mais pobre, uma vez que eles, no consumo, pagam muito mais impostos referente à sua renda do que os mais ricos. Portanto, o Estado que diz proteger é justamente aquele que expolia, que maltrata o cidadão mais pobre e continua gerando essa diferenciação social. Refutar dados fica mais difícil, mas nem todos querem ouvir. Deixa eu passar para o Dávila avaliar a situação e o desafio imposto àqueles que certamente tratarão dessas questões no processo eleitoral. Dávila, o aumento de alíquotas ou a criação de novos impostos não necessariamente acaba ajudando na arrecadação. A depender do volume de reajustes ou de taxas, isso pode fazer com que aquele contribuinte reflita e opte em não pagar. Vai preferir a inadimplência do que pagar, né? Daí vai torcer para que um refis, algum programa de renegociação de dívidas lá na frente seja lançado. Esse talvez seja um desafio para aqueles que se candidatarão à presidência da República, rediscutir a estratégia do governo federal em relação a impostos e tributos, Dávila? Peniato, não é rediscutir, é abaixar essa carga tributária que sufoca o brasileiro que produz, que trabalha e que empreende. Esse é o problema. O Bruno Musso acabou de trazer aqui um número. O Brasil é o país emergente que mais taxa o povo, que mais taxa as empresas. É uma âncora no pé do Brasil que quer trabalhar, empreender e produzir. É inacreditável. E se fizesse toda essa taxação e nós tivéssemos segurança pública primorosa, melhor educação entre os emergentes, ainda teria algumas pessoas que achariam que isso é justificável e continuaria votando no governo. Mas olha o que acontece hoje. O Brasil é recordista de arrecadação de imposto. E para onde esse dinheiro está indo? Para o ralo da bandidagem. É indo para o roubo do INSS. 90 bilhões desviados de descontos indevidos do crédito consignado. 8 bilhões dos descontos que também foram para a malha da roubalheira do INSS. Nós temos mais de 75 bilhões de reais que se perderam no ralo das estatais deficitárias que foram totalmente aparelhadas pelo governo. E olha para os indicadores. O Brasil está no último quartinho em educação no exame do PISA. O Brasil está entre os 10 países mais violentos do mundo. Cadê o dinheiro do nosso imposto? Está indo para malandragem, para sem vergonhice, para roubalheira. Essa é a verdade que precisa ser dita. É uma vergonha o que está acontecendo no Brasil. E isso, o governo deixa 81 milhões de brasileiros inadimplentes. O governo tem um número recorde, mais de 8 milhões de empresas no Brasil estão inadimplentes. Recorde de inadimplência de pessoa física
e pessoa jurídica. E por que esta enorme inadimplência? Porque o Brasil tem a taxa de juro mais alta do mundo. E por que essa taxa é tão alta? Porque o governo gasta muito mais do que arrecada, mesmo com arrecadação recorte. Esse gasto faz o governo viver do cheque especial, e cheque especial, todo mundo sabe, é a maior taxa de juro que tem, e é assim que o governo faz. Só que não é ele que paga, ele passa para a gente. E nós pagamos essa taxa absurda de juros no Brasil. Então, Caniato, isso mostra o desgoverno, a incompetência da gestão, o aparelhamento do Estado e, como eu disse aqui, a captura do Estado por corporações, por bandidos e por esquemas fraudulentos. Passar para o Mota também avaliar esse número trazido pela nossa repórter Júlia Firmino. Você, Mota, em outros tempos nós escutávamos a seguinte justificativa. Bom, arrecadamos muito porque estamos investindo muito, né, em áreas que são muito importantes, estratégicas, saúde, educação, segurança pública, infraestrutura. Mas não me parece que seja o caso, né? Não é. E há um número, Caniato, muito mais impressionante do que esses 2 bilhões. Porque eu acho que a maioria dos espectadores e dos ouvintes vai compartilhar o mesmo problema que eu tenho, né? Depois que você fala de 1, 2 bilhões, 200, 400, a gente perde completamente a noção. Os números passam a não significar mais nada. Eu nunca vi 1 bilhão na minha frente, nunca vou ver. Eu acho que a maioria dos nossos espectadores também não. Então, deixa eu colocar esse problema de uma outra forma, mais clara. Eu vi recentemente uma pesquisa de um instituto sério de estudos de tributo que diz o seguinte: a carga tributária média do brasileiro hoje é por volta de 40%. Ou seja, tudo que você ganha, você separa 40%, quase a metade, e entrega na mão do governo. Para quê? Não é para pagar serviços de saúde, ou de segurança, ou de educação, não. É para o governo fazer o que ele quiser com isso. Outro dia nós comentamos aqui que o atual governo do PT já gastou quase 1 bilhão em viagens. Hotéis de luxo, jatinhos, jantares em restaurantes finos, os tais dos cartões corporativos, que ninguém tem controle. É para isso que é usado o dinheiro dos impostos. Agora, deixa eu colocar de uma forma bem concreta o que significa esses 40%. Significa o seguinte: quando você trabalha de segunda, vamos supor que acabe a escala 6x1, né? E as pessoas agora só trabalhem segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Bom, segunda e terça você vai trabalhar 100% para o governo. Tudo que você ganhar nesses dias vai para pagar o luxo das autoridades. Só na quarta-feira de manhã é que você começa a trabalhar para colocar dinheiro no seu bolso. Tá? Então, essa é a realidade do brasileiro. Nós vivemos hoje uma vida de servidão em relação ao Estado. Tiradentes morreu porque participou de uma revolta contra a cobrança da coroa portuguesa de 1/5 dos impostos. 1/5, meus amigos, é 20%. Nós hoje pagamos 40% de tudo que a gente ganha em imposto. É oportuna essa lembrança do Mota, né? De Tiradentes, estamos no mês de abril e discutindo justamente a arrecadação de 229 bilhões de reais em impostos federais em março. Só para fechar, passar para o Cristiano Beraldo também refletir a respeito desse que é um tema recorrente, mas que acho que nem todo cidadão brasileiro para e pensa a respeito do que poderia e deveria ser feito quando a gente fala em arrecadação de impostos. Porque não me parece que esse seja o principal ponto de decisão na hora em que você vai votar em um candidato. Por que eu digo isso? Porque estamos em um ano eleitoral. Eu acho que isso certamente aparecerá durante o debate eleitoral, mas não sei se é o principal ponto. Mas é algo que as pessoas precisam se ater, Beraldo. Caniato, o brasileiro, ele é sistematicamente preparado para não compreender
esse tipo de matemática. Educação financeira no Brasil é algo que nunca fez parte do nosso cotidiano, mesmo o Brasil tendo um histórico inflacionário gravíssimo. Ou seja, as pessoas que não tinham compreensão financeira, elas perdiam o valor do seu dinheiro na velocidade da luz. Aliás, nós já estamos de novo num ambiente inflacionário muito severo, e não é só por culpa do Brasil, não. O mundo passa por um efeito inflacionário, isso é uma discussão bastante extensa, porque tem a ver lá com a crise de 2008, mas o fato é que o governo americano, por exemplo, tem interesse em que o dólar perca valor, e ele perde valor com o aumento da inflação. O Brasil não está preparado para isso. Lembram-se, quando o próprio Lula, que era presidente na época, disse que a crise financeira do mundo no Brasil foi só uma gripezinha, que no Brasil chegou a marolinha do tsunami que pegou o mundo. Pois é, pegou aqui uma marolinha, só que o Brasil, ele é simplesmente fruto da sorte. O Brasil não tem estratégia para absolutamente nada. E agora nós veremos o abismo entre o rico e o pobre aumentar e a classe média ser dizimada. A realidade do Brasil hoje, Caniato, é que se tem relógios que custam o preço do carro, carros que custam preço de apartamento, apartamentos que custam mais que um avião. Está tudo fora de referência. E o Mota disse que nunca viu 1 bilhão. Ô Mota, não vai demorar muito para você ver 1 bilhão, porque 1 bilhão não vai valer nada. É nesse caminho que nós estamos andando. Portanto, Caniato, o governo faz com que as pessoas sejam ignorantes. E, com base nesta ignorância, ele toma o dinheiro, né? Muita gente fala que o imposto é roubo, e no Brasil isso é cada vez mais verdade. O governo toma o dinheiro do cidadão e gasta da pior forma possível. Por que isso não acontece, por exemplo, nos Estados Unidos? Primeiro, porque há a cultura do trabalho baseada em remuneração por hora. Ou seja, um adolescente, ele vai atrás do seu primeiro emprego, numa lanchonete, onde for, ele vai ganhar tantos dólares por hora. Isso desperta nele a consciência que o seu tempo tem um valor. Depois, nas coisas que são compradas num país como os Estados Unidos, o imposto é destacado. Cada estado tem uma determinada taxa, uma determinada alíquota tributária que incide sobre a compra que você faz no mercado, nas lojas, nos restaurantes, etc. No Brasil, isso tudo é camuflado. Ô, Caniato, outro dia eu comprei uma mala de viagem. Mais de 50% do preço que eu paguei na mala era imposto. Estava descrito ali de uma forma difícil de ler, mas estava na nota fiscal. Ou seja, o imposto foi mais de 100% do verdadeiro valor da mala. Esse é o Brasil. E as pessoas compram e não percebem, não entendem e vão contribuindo para esse orçamento que no final do ano é um orçamento trilionário e que não é suficiente para tirar o Brasil do atraso da educação, atraso da saúde, atraso da infraestrutura, atraso da eficiência da gestão pública. O Brasil está atrasado em absolutamente tudo. E aí, na hora que ele tem um ativo valiosíssimo no mundo de hoje, que poderia mudar o jogo a favor do Brasil, do ponto de vista geopolítico, que são as terras raras, o que o governo faz? Chancela, vende essas terras raras para uma empresa norte-americana que vai ter por 15 anos 100% da produção dessa mina de terras raras. O Brasil é um país de gente medíocre, de gente que não consegue ter uma visão ampla, não consegue enxergar o Brasil como protagonista. O Brasil é usado pelos poderosos para eles se beneficiarem. O Brasil é um instrumento para saciar o ego e o bolso dessas figuras poderosas. E o brasileiro vai sobrevivendo, vendo a vida passar e não consegue entender
que a evolução, a prosperidade, que deveria ser um direito dele, lhe é roubado absolutamente todos os dias. O Brasil é um fardo para o brasileiro, graças a uma sequência de governos irresponsáveis, medíocres, que não conseguem entender o mal que fazem ao Brasil.